A Terra tem 3 camadas principais. 2 fazem parte do núcleo, uma densa e quente, chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto. E depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente 2/3 do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas. Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100.000 terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante. O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tem uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do Equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da crosta estão se empurrando uma sob a outra, e assim as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos.
Então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1000 anos. Mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem 2 tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste. Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Kurilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase 1000 quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos 2 lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais. Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro, um interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e, ao mesmo tempo, gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. Estaremos fritos se não fossem as nuvens. 2018. A maior erupção subaquática ativa de todos os tempos, pelo menos aquela que pudemos registrar oficialmente. Os cientistas acompanharam os terremotos que atingiram a área no oeste do Oceano Índico ao largo de Madagascar. Entre 2018 e 2021, mais de 11 mil terremotos atingiram uma pequena ilha chamada Mayotte, entre Madagascar e Moçambique. O mais forte teve magnitude 5,9. Até então, essa área era bastante pacífica. Foram apenas 2 terremotos registrados em 50 anos. Junto com terremotos regulares, havia também alguns zumbidos sísmicos incomuns, como terremotos em frequências muito baixas formando-se no solo. As pessoas não podiam sentir esses zumbidos na superfície, mas pesquisadores ao redor do mundo os descobriram e perceberam estarem relacionados à atividade vulcânica que ninguém notava que estava chegando. Algo estranho aconteceu. Aquela erupção subaquática criou um vulcão do tamanho de um arranha-céu gigante.
Esse novo vulcão subaquático tem cerca de 1,5 vezes a altura do One World Trade Center em Nova York e é quase 10 vezes maior do que a Estátua da Liberdade. A área onde apareceu havia sido explorada em 2014, mas era quase plana, tranquila e vazia naquela época. Agora, existe um vulcão real a cerca de 2.580 metros abaixo do nível do mar. O vulcão obtém seu magma de um reservatório super profundo localizado a quase 55 quilômetros de profundidade. É o reservatório mais profundo de magma vulcânico que conhecemos. A Terra tem camadas e a do meio é um tanto volumosa. É muito parecida com o recheio de caramelo e amendoim que muitos chocolates têm. A pesquisa mostra que provavelmente existem pedaços de crosta oceânica nas profundezas do manto líquido da Terra. Eles estão presos lá, criando grandes protuberâncias em algo que deveria ser uma camada lisa. Nosso planeta possui uma camada externa rígida. Ela inclui um manto superior quente e crosta fissurada. O manto se move e se agita o tempo todo, fazendo com que a crosta na superfície também se mova. Dessa forma, a crosta oceânica mergulha nas profundezas e faz com que enormes plumas de magma subam em direção à superfície do planeta. Os cientistas até encontraram um pedaço antigo do Oceano Pacífico centenas de quilômetros abaixo da China. Se trata de antigos restos do fundo do Mar do Pacífico de muito tempo atrás, que foram puxados de um lugar muito abaixo da superfície terrestre para a zona de transição do manto. Essa laje rochosa que costumava estar no fundo do oceano é composta pela crosta e algumas partes sólidas do manto superior. A maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta acontece onde nem mesmo a vemos, sob a superfície do oceano. Cerca de 70% de toda a atividade vulcânica acontece nos oceanos e principalmente na área do Pacífico Sul, com mais de 1.100 vulcões espremidos na região. Penhascos costeiros, cadeias montanhosas, solos e sedimentos que revestem os vales são apenas uma pequena porção das rochas em nosso planeta. Os oceanos se escondem muito abaixo da superfície terrestre. Entre a superfície da Terra e o núcleo fica o manto. É uma camada quente e espessa de rochas que se move e flui constantemente. Algumas centenas de quilômetros abaixo há um lugar onde se formam os diamantes. À medida que se formam, passam por altas temperaturas e pressão, depois das quais eventualmente congelam. Assim, quando chegarem à superfície, os cientistas poderão explorar sua estrutura, descobrir como se formaram e entender melhor o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Graças aos diamantes, estudiosos perceberam que o manto era muito úmido e possivelmente continha muito mais água do que todos os oceanos da Terra. Nosso planeta está devorando seus próprios oceanos. À medida que suas placas tectônicas se movem, mergulham e se rebaixam umas às outras, elas arrastam grandes quantidades de água para o interior da Terra. A água abaixo da superfície do nosso planeta pode ajudar no desenvolvimento do magma e lubrificar falhas, o que na verdade torna mais provável a ocorrência de terremotos. A água é, na verdade, armazenada nos minerais. Ela é incorporada à crosta do planeta quando novas placas oceânicas se formam. Elas passam pelo processo de entortar e rachar à medida que são esmagadas sob outras placas, e grandes quantidades de água então penetram profundamente na crosta e no manto. Cientistas estudaram uma área que fica a 30 quilômetros abaixo da superfície. Eles calcularam que essas zonas puxam 3 bilhões de teragramas. 1 teragrama é 1 bilhão de quilos. Qualquer oceano é como um mundo totalmente novo. Existem cenários incríveis abaixo da superfície. Magníficas cachoeiras, lagos, rios. Existem grossas camadas de sal sob o fundo do mar. Rios e lagos se formam porque a água do mar atravessa essas camadas e as dissolve, criando algo que se assemelha a piscinas. O sal dissolvido torna a água circundante mais densa. Essa água então se estabelece lá, o que eventualmente forma lagos ou rios subaquáticos. Mas também existem cadeias de montanhas, trincheiras, desfiladeiros. Há um desfiladeiro no Mar de Bering com mais de 2.600 metros de relevo vertical. Isso faz com que o Grand Canyon pareça muito menor do que é, já que o cânion subaquático é quase 760 metros mais profundo. As partes profundas do oceano são muito frias. A temperatura da água pode ser de cerca de 4 graus Celsius, mas, no fundo, a água pode ficar muito quente. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas fontes estão localizadas nas bordas das placas tectônicas. A água que elas liberam pode atingir temperaturas de até 400 graus Celsius, mas a pressão em tais profundidades é muito intensa,
tão intensa que nenhum ser humano pode suportá-la. Ainda assim, é a pressão que impede a água de ferver. A profundidade do oceano é em média 3,7 quilômetros. As ondas de luz ainda podem chegar até 1.000 metros, embora em uma quantidade muito pequena. Então existem muitos mistérios escondidos abaixo desse ponto que permanecem na escuridão total. A parte realmente iluminada do oceano vai até 180 metros de profundidade. Embora o Sol nos ilumine, a maior parte do nosso planeta está sempre às escuras. E tudo por causa dos oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta. O som mais alto que veio de um oceano e um dos sons mais altos já registrados veio de um terremoto. Foi tão alto que pesquisadores o detectaram por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância. Houve uma atividade sísmica que fez com que o solo congelado se rompesse. O manto de gelo da Antártica é maior do que a parte continental dos Estados Unidos e do México juntos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia fornecer água para 1 milhão de pessoas por 5 anos. Os humanos geralmente podem beber gelo marinho, embora não possam beber água do mar. Conforme o tempo passa e a idade do gelo avança, a salmoura presa entre os cristais de gelo é drenada. Dessa forma, o gelo fica doce o suficiente para ser consumido. Se todos os mantos de gelo e geleiras que temos na Terra derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria mais de 80 metros, o que é apenas um pouco menos do que a Estátua da Liberdade, ou a altura de um edifício de 26 andares. Os moluscos vivem o suficiente para nos contar mais sobre o passado dos oceanos. Moluscos podem viver mais de 500 anos. Para aprender mais sobre uma árvore, é possível analisar seus anéis para ver quantos anos ela tem. Para saber a idade de um molusco, você pode examinar os anéis dentro de sua concha. É também assim que os cientistas obtêm informações sobre o oceano, o clima e tudo mais. Os moluscos podem ajudar a ter um vislumbre do que aconteceu há cerca de 1000 anos. A Terra não tem 4, mas 5 oceanos agora. O novo é chamado de Oceano Antártico e foi oficialmente reconhecido há apenas alguns meses. Faz fronteira com os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então os cientistas ainda não entraram em acordo se ele é realmente um novo oceano ou apenas parte das regiões mais frias desses três. Não dividimos oceanos apenas em mapas, cada um tem condições diferentes para espécies marinhas únicas. Por exemplo, o Oceano Antártico tem focas leopardo, orcas, baleias mink, pinguins imperadores e outros animais que vivem em mares gelados. É também o lar de krill, pequenas criaturas que se parecem com camarões e servem de alimento para muitos animais maiores que vivem ali. A vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ainda é um mistério como e quando exatamente, mas algumas teorias dizem que a vida poderia ter surgido nas profundezas do oceano. Alguns anos atrás, os cientistas encontraram tubos microscópicos e filamentos dentro de rochas formadas há cerca de 4 bilhões de anos. Essas rochas são fragmentos da antiga crosta oceânica. Além disso, esses minúsculos tubos e filamentos são semelhantes a micróbios que ainda podem ser encontrados em fontes hidrotermais em partes profundas do oceano. A ideia é que essas células encontraram condições de se manter vivas em minúsculos poros rochosos dentro das chaminés dessas aberturas e deram início à incrível aventura da evolução da vida em nosso planeta. Deixa eu te levar a um lugar que parece ser de outro mundo. A vida dentro dessa caverna está isolada da vida exterior há cerca de 5,5 milhões de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido ao isolamento tão longo, as condições dentro da caverna Moville são como em nenhum outro lugar do nosso planeta. Um ecossistema único está florescendo lá, embora haja uma grande falta de luz solar dentro da caverna e o ar seja tóxico. A caverna, localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, foi descoberta pela primeira vez em 1986. Atualmente, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial. Além disso, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis estreitos de calcário e poços verticais. Portanto, se você tem claustrofobia, é melhor não entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Em vez disso, ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Portanto, não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como o breu dentro da caverna. Mas, apesar desse coquetel de condições extremamente adversas, ou devo dizer graças a ele, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. Surpreendentemente, a vida parece estar crescendo aqui. Em
Em um estudo de 1996, os cientistas identificaram 48 espécies, sendo que 33 delas eram exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula, com membros longos e antenas que as ajudam a navegar no escuro. Elas não têm visão e não possuem pigmento, e isso faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora, vou levar você a outra caverna, que não é menos incrível, mas tem uma aparência muito diferente. Essa é a Caverna de Cristal Gigante, também conhecida como a Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais gigantescos foram encontrados em 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros viram os cristais depois de entrar a pé na caverna seca. Esses cristais imponentes são, na verdade, pilares maciços de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Eles estão ancorados nas paredes e no piso da caverna de calor escaldante. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento, mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim, a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas se recombinaram em gesso. E então, cristais de cor branca tomaram conta da caverna, e como permaneceram submersos, puderam continuar crescendo. Não é preciso voar para o espaço para dar uma olhada mais de perto em um buraco negro. Os cientistas encontraram algo muito parecido com buracos negros no sul do Oceano Atlântico. Um buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que quando algo é puxado para dentro, não tem chance de escapar. Nem mesmo a luz consegue sair de um buraco negro. Mas os buracos negros do oceano parecem ser quase tão poderosos quanto seus parentes espaciais. Mas em vez de capturar a luz, eles fazem o mesmo com a água. Os redemoinhos oceânicos são enormes redemoinhos que giram contra a corrente principal. Em geral, giram bilhões de toneladas de água. A maioria deles é maior do que uma cidade. Esses redemoinhos são tão poderosos que nada que esteja preso neles pode escapar. Mas o mais assustador é que você pode nem perceber que está entrando em um. Essas coisas são tão grandes que você não perceberá os limites até que seja tarde demais. Quando os cientistas começaram a explorar os vórtices oceânicos com a ajuda de satélites, descobriram as bordas de vários redemoinhos. Depois disso, conseguiram provar que matematicamente esses redemoinhos são o mesmo que misteriosos buracos negros no espaço. Os redemoinhos maciços são cercados por barreiras super apertadas, onde o fluido se move em circuitos fechados. Nem mesmo a água consegue sair de dentro desses loops. É por isso que os vórtices oceânicos apertados desempenham o papel de enormes containers. A água dentro deles pode ser totalmente diferente do oceano que circunda um redemoinho. E não estou falando apenas de sua temperatura. O teor de sal dentro e fora de um redemoinho muitas vezes também é diferente. Na fina Curonian Spit, que separa o Mar Báltico da Lagoa da Curlândia, há um dos lugares mais bizarros da Terra. Os habitantes locais chamam essa área de Floresta Dançante, porque os pinheiros dessa floresta têm formas surpreendentemente incomuns. Eles se retorcem em espirais e círculos ao longo do solo. Existem algumas teorias que explicam por que isso pode estar acontecendo, é claro. Algumas pessoas afirmam que grandes quantidades de energias positivas e negativas já se chocaram nesse local. Pessoas mais realistas acreditam que o motivo é geológico. O solo arenoso da área é instável demais para manter as árvores em pé. A mais popular é a ideia de que os ventos fortes que sopram da água influenciam o formato das árvores. De qualquer forma, os especialistas ainda não chegaram a uma conclusão. Veja estes círculos subaquáticos em plantações. Eles foram vistos pela primeira vez em 1995, perto da costa sul do Japão. Os mergulhadores locais chamaram essas estruturas de 2 metros de largura de círculos misteriosos. O enigma atormentou muitas mentes por quase 16 anos, até que o culpado foi finalmente descoberto. Imagine a surpresa dos pesquisadores quando descobriram que se tratava de um baiacu macho. O peixe precisa de um pouco mais de uma semana para construir um círculo, e a estética é obviamente crucial. Um macho está nadando dentro do círculo, cavando vales na areia com suas nadadeiras. Mas isso não é tudo. O
peixe também usa conchas e corais para decorar partes específicas de seus círculos. Toda essa história de construir um círculo também tem uma finalidade prática. A maneira como o peixe macho nada empurra a areia em direção ao centro do círculo e cria um monte que depois serve como ninho. O próximo mistério da nossa lista está no Caribe. Ao largo da costa de Belize há um sumidouro gigante. Esse é o Grande Buraco Azul. Ele tem cerca de 305 metros de diâmetro e mais de 122 metros de profundidade. No passado, há muito, muito tempo, esse buraco era uma caverna. Mas depois as águas subiram e o encheram, fazendo-o desabar sobre si mesmo. Quanto mais fundo você descer nas águas cristalinas do Great Hole, mais escuro ele se tornará. Você verá toneladas de cavernas cheias de estalactites, mas entrar nelas é extremamente perigoso, a menos que você queira se perder irremediavelmente. Ao chegar a uma profundidade de 15 metros, você perceberá que a água está brilhando. Essa é a linha invisível que divide o topo salgado do sumidouro do abismo de água doce. Talvez seja melhor voltar agora mesmo. Quem sabe o que você pode encontrar nas profundezas turvas? Havia uma antiga lenda amazônica que contava sobre um rio tão quente que chegava a ferver. E acreditava-se que era apenas uma lenda, até que o geocientista peruano Andrés Russo questionou se o rio poderia ser real. Todos os especialistas negaram essa possibilidade. Afinal de contas, rios quentes existem, mas somente nas áreas onde há vulcões. Quanto à parte do país mencionada na lenda, não há vulcões nessa região. Mas Andrés Russo era muito dedicado e não desistiu. Em 2011, ele finalmente localizou o Rio das Lendas. A água estava de fato muito quente. Sua temperatura era de 85 graus Celsius, não fervendo.